Você já ouviu falar em cessão de direitos de consórcio cancelado? Já se perguntou se a administradora do consórcio é obrigada a reconhecer essa cessão nos seus registros? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a resposta envolve muito mais do que parece à primeira vista. Vamos entender juntos uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que pode impactar diretamente quem investe ou atua no mercado de consórcios. Imagine a seguinte situação: alguém adquire, por meio de cessão, os direitos de uma cota de consórcio que já foi cancelada. Esse cessionário, agora interessado no crédito residual daquela cota, solicita à administradora do consórcio que registre formalmente essa cessão em seus cadastros. Parece simples, não é mesmo? Mas a questão é: existe obrigação legal para que a administradora faça esse registro? A resposta veio com a decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou exatamente esse ponto. E se você é advogado, trabalha no setor financeiro ou simplesmente tem interesse nesse tipo de operação, vai querer entender os detalhes dessa decisão que, a partir de agora, passa a nortear o entendimento jurídico sobre o tema. Vamos ao ponto central. O Superior Tribunal de Justiça deixou claro que não existe obrigação legal específica que imponha à administradora o dever de registrar a cessão de crédito em cota cancelada a pedido do cessionário. Isso mesmo. Segundo o julgamento, tanto a Lei nº 11.895, de 2008, que regula os grupos de consórcio, quanto a Resolução nº 285, de 2023, do Banco Central, são silentes nesse sentido. O que isso quer dizer, na prática? Que a administradora do consórcio só tem vínculo contratual com o consorciado original. Esse vínculo não se estende automaticamente ao terceiro que adquire os direitos creditórios. A lógica aqui é simples: não há obrigação sem previsão contratual ou legal. E mais, a decisão reforça um princípio jurídico fundamental, o da autonomia da vontade. O contrato vincula as partes que o firmaram e não terceiros. Assim, quando o cessionário entra na relação, ele o faz assumindo os riscos do negócio. Não pode simplesmente impor novas obrigações à administradora. Essa interpretação está em perfeita sintonia com o que determina o Código Civil, artigo 421, que trata da função social do contrato e da observância da boa-fé. Mas é justamente aqui que entra uma discussão mais profunda e que merece atenção especial. O Superior Tribunal de Justiça também abordou um ponto crucial: a natureza da cota cancelada. Segundo o colegiado, uma cota de consórcio cancelada não ostenta a mesma expectativa de direito de uma cota ativa. Por isso, seria inadequado exigir da administradora obrigações adicionais, como o registro da cessão quando a cota já foi encerrada. Em outras palavras, estamos falando de um direito que, para fins práticos, já não tem o mesmo valor ou expectativa de realização. Logo, não há como obrigar a administradora a reconhecer o cessionário formalmente. Um entendimento que, embora juridicamente sólido, pode gerar preocupações para quem atua no mercado secundário de consórcios. E aqui cabe uma reflexão. Sim, a decisão do STJ protege a segurança jurídica das administradoras. Isso evita a criação de obrigações que não estão previstas na legislação ou no contrato original. Mas, por outro lado, qual é o impacto disso para o cessionário? E mais, qual é o impacto para o mercado como um todo? Vamos falar a verdade. O mercado de consórcios depende de liquidez e da possibilidade de negociar cotas, mesmo que canceladas. Quando o Poder Judiciário reafirma que não há obrigatoriedade de registro da cessão,
mesmo diante da solicitação do cessionário, o mercado perde atratividade, os riscos aumentam e a confiança diminui. Do ponto de vista da crítica construtiva, talvez o STJ tenha sido tímido ao não discutir mais profundamente o interesse legítimo do cessionário. Afinal, se a cessão de créditos é prática corriqueira e legítima, não deveria haver mais segurança para o adquirente. É nesse ponto que entra uma lacuna que pode e deve ser preenchida por atuação legislativa ou regulatória. O próprio Banco Central, por meio de normas mais específicas, poderia trazer previsibilidade para situações como essa. Porque quando o direito não acompanha a evolução dos negócios, todos perdem. Mas não podemos deixar de reconhecer o mérito do julgamento. A decisão respeita o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso 2º, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E mais, protege a autonomia das partes, evitando interferências externas em contratos privados. Por outro lado, e aqui vai uma crítica relevante, o princípio da função social do contrato também deve ser considerado. O mesmo artigo 421 do Código Civil, que garante a liberdade contratual, também impõe limites. Essa liberdade deve ser exercida dentro dos parâmetros da função social, ou seja, os contratos devem servir a um propósito útil e equilibrado na sociedade. Logo, será que não haveria espaço para reconhecer, ao menos em certos casos, a possibilidade de registro da cessão como forma de proteger o mercado e fomentar a circulação de créditos? Fica a reflexão. No campo prático, o que muda com essa decisão? Primeiro, segurança jurídica para as administradoras de consórcio. Elas passam a ter respaldo judicial para recusar o registro de cessões de cotas canceladas, sem correrem o risco de sofrer sanções ou ações judiciais por isso. Segundo, maior responsabilidade para o cessionário. Quem compra direitos de cota cancelada agora precisa ter consciência de que pode não conseguir formalizar essa cessão perante a administradora. O risco é dele, e essa realidade precisa ser levada em consideração na hora da negociação. Terceiro, o impacto no mercado secundário de consórcios. A tese firmada pode desencorajar a compra e venda de créditos não performados, gerando uma retração nesse nicho, que já é bastante sensível e depende de segurança jurídica para se desenvolver. Portanto, se você atua nesse mercado, seja como advogado, investidor ou administrador, é hora de repensar as estratégias, avaliar com mais cuidado os contratos e, sobretudo, conhecer bem os riscos antes de assumir qualquer compromisso. O Superior Tribunal de Justiça, com esta decisão, lança luz sobre uma prática que vinha sendo executada com base apenas na conveniência dos negócios, mas que agora precisa se alinhar com o que diz a lei e com os limites contratuais. Ainda que a decisão não resolva todos os impasses, ela delimita com clareza as responsabilidades de cada parte, e isso, por si só, já representa um avanço. Por fim, deixo aqui uma reflexão importante. A segurança jurídica é essencial, mas também é preciso pensar na modernização das normas para que o direito acompanhe a realidade. O papel do legislador e dos órgãos reguladores é fundamental para corrigir as lacunas deixadas por uma legislação que não evolui no mesmo ritmo dos negócios. Se você quiser conferir o acórdão completo que embasou essa análise, o link está na descrição deste vídeo. Recomendo fortemente a leitura para aprofundar ainda mais seu entendimento sobre o tema. E se você gostou deste vídeo,
Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus colegas e amigos e se inscrever no canal. Assim você apoia nosso trabalho e recebe mais conteúdos jurídicos de qualidade direto na sua tela. Nos vemos no próximo vídeo.